começar. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre ventilação mecânica invasiva, né? E os parâmetros iniciais e modos ventilatórios aí, para deixar a gente mais capacitado. Então, ontem a gente aprendeu a acoplar o paciente à ventilação mecânica e hoje a gente vai aprender a conduzir esse paciente de forma inicial, né? E aí eu quis trazer uma aula para vocês sem tantos gráficos, né? Os gráficos assustam a gente demais inicialmente, então eu busquei trazer algo mais dinâmico, algo que seja mais palpável em relação aos nossos pacientes, tá? E aí a gente já começa apresentando a ventilação mecânica no princípio dela, né? No século XIX, a gente tem o início da ventilação mecânica, que ela tenta imitar a fisiologia respiratória, né, dos nossos pacientes. E aí o que acontece? Na fisiologia respiratória, a gente tem o quê? Uma contração, né, do diafragma, uma retração da musculatura intercostal, uma diminuição da pressão inspiratória, e aí a pressão, né, da atmosfera, como é maior, ela se desloca do meio de maior pressão para o meio de menor pressão. E aí a gente consegue encher os nossos pulmões, né? Na expiração é justamente o contrário, é um relaxamento diafragmático, há uma elevação da cúpula e, em decorrência disso, você consegue esvaziar os pulmões e gerar um aumento de pressão ali, né? E aí você consegue fazer uma expiração e eliminar o seu gás carbônico. Basicamente, resumidamente, a fisiologia respiratória se encontra nessas duas extremidades, né? E por que eu voltei fui direto para aquele slide ali? Porque a gente precisa primeiro entender como foi que o homem pensou, né? Ele pensou, em alguns pacientes a gente precisa tentar imitar a fisiologia respiratória, fazendo que a gente ficou conhecido como pulmões de ferro. Eram câmaras, né, isoladas a vácuo, que faziam uma diminuição da pressão intratorácica forçadamente, né? Só que veja, como você vai manter uma unidade de terapia intensiva, né, onde você vai reunir os pacientes mais graves e o paciente vai ficar, digamos, sob ventilação mecânica dentro de um aparelho como esse, né? Não faz sentido e é totalmente sem praticidade, né? O paciente, digamos, você vai precisar trocar uma sonda vesical, até limpar o paciente, alimentar o paciente. Como é que você vai fazer tudo isso, né, diante de um pulmão de ferro, dentro de uma estrutura como essa, né? E aí foi, ao passar do tempo, né, com o uso da tecnologia, foi pensado na complexidade e instituídos alguns tipos de ventiladores, né? Esse daqui é o primeiro ventilador, que se chama Bird Mark 7, certo? Que, na verdade, ele tenta reproduzir um papel já totalmente diferente daquele primeiro ventilador. Se aquele primeiro ventilador ele trabalhava da parte fisiológica, hoje, a partir desse ventilador aqui, foi feito uma ventilação não fisiológica, colocando uma pressão positiva para dentro dos pulmões, né? E não o contrário durante a expiração, que ocorre fisiologicamente, tá certo, pessoal? Diante disso, esse primeiro ventilador aqui era, na verdade, um blender, né? Que do inglês é um misturador. Ele fazia a composição de oxigênio com ar comprimido, e aí ele misturava a questão dos gases, tentava misturar de forma analógica. Você rodava aqui essa estruturazinha e você oferecia menos ou mais fração de oxigênio para o teu paciente, certo? E aqui ele tinha alguns mecanismos, né, que não vêm ao caso, mas um aparelho ainda bem rudimentar, que a gente não consegue ver melhorias, ver gráficos, não consegue fazer ajustes finos na ventilação mecânica, né? Ao passar do tempo, viram que esse aqui era uma máquina muito grande de fazer iatrogenias, então já que a gente não tinha controle fino, nem da pressão, nem do volume que a gente colocava para dentro dos pacientes, esses pacientes, na grande maioria das vezes, evoluíam com pneumotórax, com barotrauma, com volutrauma, e ainda relatos de que em meados da década de 90, 80, a galera fazia até
toracostomias, né, drenagem em selo d'água preventivamente por conta desses aparelhozinhos aqui. E aí, com o passar do tempo, a gente vem, né, para esse dinossauro que a gente ainda consegue ver em algumas emergências, né? Espero que não vejam em terapias intensivas, né? Esse aqui, para quem não conhece, é um ventilador mecânico chamado Inter 5, certo? É um aparelho bem rudimentar que você ainda encontra lá na emergência do regional. E em algumas outras emergências. Do Santo Antônio tem um ou dois desse perdido ainda. Bom, qual que é a grande melhoria em relação a esse aqui, que é um blender, um misturador? Nesse aqui você consegue colocar uma fração inspirada de oxigênio mais adequada, você consegue controlar a frequência respiratória, você consegue controlar a PIP do seu paciente, você consegue até setar um volume corrente para o seu paciente. Mas é um ventilador extremamente ruim. Por quê? Porque você não consegue ter parâmetros dinâmicos da parte respiratória através dos gráficos, né? E apesar de eu não ter trazido tantos gráficos, os gráficos eles são bem importantes. Mas para que vocês aprendam, a gente vai aprender todo o funcionamento do ventilador, né? Para depois a gente ir para os ajustes mais finos, para vocês não se confundirem, né? Vão ter sucessivas aulas aí de ventilação mecânica. Então, esse é um ventilador que nos ajudou muito durante o Covid, né? Apesar, é ruim com ele, pior sem ele, né? Então, é um ventilador muito famoso, que ainda foi bastante utilizado. Com o passar do tempo, na grande maioria dos hospitais hoje em dia, a gente já tem ventiladores mais modernos. Esse, por exemplo, aqui é um Mindray SV600. É um ventilador que você consegue, através de touch, regular todos os parâmetros ventilatórios do paciente. Então, você consegue controlar ele, se a ventilação vai ficar a volume, a pressão, se vai ser um modo de suporte, ele vai dar tanto a questão dos gráficos, tá? O gráfico de volume, o gráfico de fluxo, o gráfico de pressão. Você vai setar os parâmetros que você quer na ventilação mecânica e ele vai dar os parâmetros dinâmicos, mostrando como é que está o paciente também. Além disso, ele, de forma rápida e eficaz, ele já calcula todos os valores, né? Tem uma abazinha aqui chamada valores, que ele consegue, você clicando ali já aparece todos os valores em tempo real. Então, a complacência dinâmica, estática, resistência, tudo que a gente vai falar nessa aula, ele já dá para você de forma bem tranquila e eficaz, tá? Isso a modernização tá nos mostrando aí uma melhoria, né? Uma tecnologia com redução do nosso tempo e ganho para os pacientes, certo? Tudo bem até aqui? Tudo certo. Então, primariamente a gente chega na ventilação mecânica invasiva, né, que é o tema desta aula. Então, a gente sempre tem que pensar quais as estruturas que a gente vai estar acoplado ao nosso paciente. Então, esse paciente, ele perceba, ele está entubado, ele está com um cateter venoso central, né, na veia jugular interna direita, ele está desse tubo, ele segue acoplado por uma superfície de traqueia, né, ele tem um filtro, que se chama filtro HME, e desse filtro ele é acoplado a traqueias, certo? A traqueias maiores que vão lá na ventilação, no ventilador. Essas traqueias ela vai se ramificar, e uma delas vai entrar numa válvula inalatória, uma válvula de fluxo, e uma válvula exalatória, válvula para expiração, perfeito? Então, só recapitulando, a fase do ciclo inspiratório e expiratório num paciente em ventilação espontânea, o paciente vai ter uma contração diafragmática dos músculos intercostais, né? Vai aumentar a expansibilidade da caixa torácica, vai gerar uma pressão negativa, o ar vai entrar, né, por essa diferença de pressão de parte atmosférica para a parte intratorácica do paciente. Na expiração é justamente o contrário, né? O paciente vai relaxar o diafragma, vai reduzir a expansibilidade torácica, ou vai ter um aumento de pressão e esse ar ele vai se deslocar para fora aí por aumento de pressão, ok? Essa é o resumo da fisiologia do nosso paciente. Na ventilação mecânica, a gente tem algo totalmente diferente, certo? E aí vocês vão perceber que ela é não fisiológica, a ventilação mecânica invasiva como a gente conhece hoje, certo? Além da fase inspiratória e da fase expiratória que a gente já sabidamente tem, a gente tem mais duas fases, chamadas de disparo e ciclagem. O
que é isso, Davi? Basicamente vai acontecer da forma que os nomes mesmo já explicam, né? Então, o disparo. O disparo vai ocorrer como um acionador, certo? Para que se inicie um novo ciclo respiratório. Então, o disparo, ele é feito, geralmente, por algum tipo de sensibilidade, certo? Se você tem o paciente ativo, certo? Se você não tem um paciente ativo, você vai setar no seu ventilador para que esse disparo aconteça a cada X intervalo de tempo. Tudo bem até aqui? O disparo, ele vai acionar o ventilador, esse ventilador ele vai abrir a válvula inspiratória dele e ele vai iniciar a ventilação mecânica. Vai mandar gás para o nosso paciente. Esse gás vai ser, a composição desse gás a gente vai ver mais lá na frente, nós vamos escolher que gás vamos mandar para o paciente, certo? Vai ocorrer o ciclo de ciclagem, né, que aí vai ser determinado a fase entre período inspiratório e período expiratório, que você vai ajustar ali a questão de pressão, de tempo, de volume, de fluxo, certo? E depois ela vai ter uma fase expiratória, onde esse gás ele vai ser recirculado no pulmão e vai voltar para o ventilador e acionar a válvula expiratória, concluindo e voltando para um novo disparo, para uma nova fase inspiratória. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Então percebam da seguinte forma, certo? Que para a gente iniciar um ciclo respiratório completo dentro de um paciente de ventilação mecânica, a gente pode ter duas formas. A primeira é o paciente acionando o ventilador e ele controlando o disparo, e aí a gente seta esse disparo por uma questão de sensibilidade, tá ok? E, no outro caso, quando o paciente está totalmente entregue, às vezes numa sedação profunda, em RAS-5, bloqueado até com bloqueio neuromuscular intermitente ou contínuo, e o paciente ele está totalmente entregue, e aí o ventilador ele vai fazer todo o disparo, vai fazer todo o ciclo. Isso é extremamente importante que vocês percebam, porque isso aqui é o princípio base das assincronias que vocês vão estudar lá na frente, tá? Porque a grande maioria das assincronias acontece quando o ventilador está setado para iniciar um novo ciclo respiratório, e quando ele vai fazer um novo ciclo respiratório, o paciente ou já fez, ou está fazendo, ou acabou de fazer um ciclo respiratório. E aí você gera um choque entre paciente e ventilador, que é o que geralmente as pessoas comentam e falam que o paciente está brigando com o ventilador. Significa que ele não está bem acoplado, que ele está justamente nessa fase transitória, entre a fase expiratória, disparo e fase inspiratória, certo? E tudo isso a gente vai poder ajustar na questão da ciclagem e na questão do disparo. Então, vamos conhecer como é que funciona um ventilador mecânico aqui, certo? Acompanhe meu mouse aqui, certo? A gente tem aqui a válvula de fluxo, certo? Do nosso paciente. A válvula de fluxo vai ser acionada por aquele disparo que a gente presetou na máquina, e a válvula de fluxo ela vai abrir e ela vai jogar uma certa quantidade de gás para o nosso paciente, certo? Esse gás ele vem andando por essas traqueiazinhas, entra nesse Y, que é uma bifurcação, passa nesse filtro, tá? E aí ele entra no tubo, traqueia, pulmão, certo? Esse tempo que ele vai ficar recirculando no nosso pulmão vai estar ali ajustado pela ciclagem, ele vai retomar, vai fazer a hematose, né, na nossa circulação, e vai voltar, e vai voltar pela via, né, expiratória até acionar a válvula de exalação, ok? Então, pessoal, perceba de uma coisa, a gente tem todo esse espaço aqui, ó, em que o gás ele entra, certo? Chega até aqui, tubo, e aqui efetivamente, né, na traqueia, geralmente a gente deixa o tubo ali 2 a 3 centímetros da carina, é que ele entra em contato com a superfície do pulmão, superfície da carina, tronco broncofonte direita e esquerda, superfície alveolar, e ele vai fazer a hematose. Até esse espaço, até o tubo, certo? A gente tem o que a gente chama de espaço morto. Por que isso? Porque é um espaço em que não vai ter troca gasosa. A troca gasosa ela vai estar só no nosso pulmão, ok? Então, tudo isso aqui que a gente vê,
são espaços em que não existe área de troca gasosa, ok? Em algumas patologias, em alguns pacientes, vale a pena a gente diminuir a questão dessa traqueia, porque o tempo inspiratório do nosso paciente pode estar prejudicado por um espaço morto muito grande. Tá ok até aqui? Tudo bem? Tudo certo. E aí a gente passa para o funcionamento do nosso ventilador, certo? E aí a gente aciona, então recapitulando, a gente dispara o nosso ventilador, certo? O nosso ventilador vai jogar a fração inspirada de oxigênio, como a gente setou, vai jogar o volume, vai jogar através de uma PIP e vai jogar a frequência respiratória que a gente quer para o nosso paciente. E aí vai ter toda a questão de contração diafragmática, estimulação do nosso paciente, o nosso paciente vai inspirar, vai expirar e tudo isso vai voltar para o nosso paciente. Tá? Então, antes da gente entrar nos modos ventilatórios, a gente precisa primeiro entender um pouco mais como é que funciona o nosso pulmão. Nosso pulmão associado à ventilação mecânica. Tá, então eu trouxe essa imagem aqui de um pulmãozinho, certo? Que a gente consegue ver como é que funciona mais ou menos o nosso pulmão. O nosso pulmão, genericamente, ele vai funcionar como duas bexigas, né, balões de assopro de festa de aniversário. Então, basicamente, a gente vai ter aí esses balões, né? A gente vai assoprar esses balões e eles vão se encher. A capacidade desses balões se encherem e voltarem, tá, ao seu residual normal é determinado como complacência, certo? Nada mais é do que a capacidade do pulmão dele se encher através da força de pressão que eu estou exercendo, jogando ali no pulmão, né, pelo meu ventilador, fazendo a pressão positiva, ele vai se encher, ou seja, vai se expandir e depois ele vai regredir, né, ele vai desinsuflar, ok? Então, isso é complacência. Isso é extremamente importante, porque, por exemplo, quando eu tenho uma pneumonia, por exemplo, digamos que eu tenho uma pneumonia lobar, certo? Eu peguei uma pneumonia no terço médio do meu pulmão direito. Ou, o que é mais comum, uma pneumonia bibasal, certo? Ou então numa tuberculose, em que eu tenho um predomínio de áreas de cavitação nos ápices, né? Porque o Mycobacterium, ele tem uma predisposição por áreas mais aeradas, né? Então, o nosso pulmão, a parte de cima, ele é mais aerado, né? Então, eu vou ter áreas de destruição, áreas de consolidação, áreas que, notadamente, o meu pulmão não vai estar funcionando direito, porque o meu alvéolo, ou ele vai estar inflamado, ou ele vai estar preenchido de líquido, né? Geralmente pela inflamação, pelo exudato, pelo transudato, por N fatores, de acordo com cada patologia. E aí, ao invés do meu pulmão se inflar de forma tradicional, ele não vai se inflar. Ele vai se inflar metade. E aí, digamos que eu tenho uma bola de bexiga que antes ela se inflava completamente, agora ela só se infla pela metade, certo? E aí a gente consegue ver várias alterações e é nisso que a ventilação mecânica ela consegue nos ajudar a restabelecer o suporte ventilatório para o nosso paciente, através de manobras de expansão alveolar, de recrutamento alveolar, de aumentar a nossa pressão positiva dentro dos alvéolos, a gente consegue, digamos assim, dar um suporte para essas áreas que estão lesadas momentaneamente, ok? E aí, pessoal, eu quero que vocês entendam outro conceito também que vale muito a pena ser estudado, que é o conceito de resistência, tá? A resistência pulmonar, ela vai dar, né, a gente chegando aqui com toda essa questão do suporte, né, dos dispositivos, a gente tem as traqueias, tem o Y, tem o filtro, tem o tubo, né? Tudo isso aqui é medido por uma resistência, certo? Num paciente como nós, em ambiente, nossa resistência é em torno de 4 centímetros de água, certo? No entanto, vejam que tudo isso aqui são formatos cilíndricos, certo? Então, quando a gente inicia a ventilação mecânica, a gente adota que a resistência do paciente vai ser através desses cilindros também, certo? Então, a resistência do nosso paciente vai ser a resistência em que a força em que o ar ele tenta entrar nos pulmões para gerar expansão, para gerar complacência, tá bom? Então veja como isso é importante. Porque, por exemplo, existem fatores intrínsecos ao paciente e extrínsecos ao paciente. Então veja, por exemplo, o caso desse tubo.
certo? Isso é um tubo orotraqueal, estava inserido em um paciente, a imagem da internet aí, e esse tubo foi trocado. Foi trocado por quê? Porque ele ficou repleto de secreção sanguinolenta, né? Popularmente que a gente chama de rolha hemática, né? Então, como numa garrafa de vinho mesmo, a gente às vezes obstrui totalmente aquele cilindro, aquela via, e aí a pressão que é necessária para jogar o gás dentro vai estar uma pressão muito alta. O ventilador vai alarmar para a gente, vai nos avisar e vai dizer que a gente está tendo uma resistência muito grande, certo? E aí é um sinal de alerta que precisamos ou trocar os dispositivos, certo? No caso desse paciente aqui, ó, não tem nem como passagem de ar, ou em fatores intrínsecos do paciente, digamos, que é um paciente asmático, né? O paciente asmático, ele vai ter ali o quê? Uma broncoconstricção alveolar. Então, a gente vai aumentar a nossa resistência. Aumentando nossa resistência, a complacência vai ficar diminuída, porque eu vou ter que aumentar muito mais pressão para eu conseguir aquela complacência que eu queria. E às vezes a gente não percebe isso, e às vezes a gente faz uma hipoventilação no nosso paciente hipossatura, certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem, doutor. Certo? Então, o conceito de resistência é extremamente importante para a ventilação mecânica, né? E aí, no caso, tanto da asma, mas na criança, mas no DPLC, que atinge demasiadamente a população adulta e geriátrica, o DPLC vai estar extremamente intrínseco em relação a esses pacientes, certo? E aí, o uso de broncodilatadores de curta e longa ação se faz necessário quase que mandatoriamente para que tenha um suporte ventilatório adequado. E aqui a gente começa a entrar nas variáveis que a gente consegue controlar para o nosso paciente, tá? Essa imagem aqui, pessoal, ela é a composição do gás atmosférico do planeta que a gente habita, né? Do planeta Terra. Então, percebam, a gente tem uma fração, certo? Digamos que é uma pizza, a gente tem uma fração de 21% que é de oxigênio. 1% é de dióxido de carbono e demais gases, você vai ter hélio, óxido nítrico, também vapores d'água, etc. E 78% de nitrogênio. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui é justamente o que a gente seta lá no nosso ventilador chamado FiO2. Nada mais é do que fração inspirada de oxigênio, certo? Então, quando você coloca uma fração inspirada de oxigênio para o seu paciente de 100%, significa que você está jogando toda essa fração aqui, toda essa pizza aqui, você está preenchendo ela só de oxigênio, certo? Então veja como é totalmente não fisiológico. Às vezes, a gente tem que colocar realmente uma fração inspirada de oxigênio altíssima para o nosso paciente, certo? E qual é a fração inspirada de oxigênio ideal, Davi, para a gente usar nos nossos pacientes? Bom, aí vai depender principalmente da característica, né, e da individualidade do paciente e da patologia que acometeu ele. Então vamos lá, vamos para um cenário de insuficiência respiratória. Digamos que um paciente fez uma insuficiência respiratória por uma pneumonia grave, né? E aí essa pneumonia grave, ela está ali hipossaturando o nosso paciente, a gente precisa estabelecer algum tipo de metas para o nosso paciente. A primeira meta que a gente precisa estabelecer é tentar atingir uma tensão de pressão de oxigênio na gasometria acima de 60%, né? Isso é o mínimo. Antes disso, a gente tem uma hipoxemia grave. Outra coisa que é um parâmetro que a gente vê intrinsecamente relacionado ao paciente é a saturação periférica de oxigênio. A saturação periférica ela tem que se manter naturalmente acima de 94%, certo? Alguns estudos mostram acima de 92%, mas a gente tem que sempre individualizar. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente pegar um paciente com DPOC ou um paciente que ele já tem alguma história de enfisema pulmonar, de destruição lobar, ou qualquer patologia, né, que acometa o pulmão desse paciente já de forma crônica, provavelmente ele vai precisar de menos quantidade de oxigênio, certo? E existe o que a gente chama de curva de dissociação de hemoglobina, tá? Então, quanto mais o nosso paciente ele está ali com níveis mais baixos de hemoglobina, menos ele vai aparecer na saturação dele.
que é que significa? O que é que significa que um paciente DPO-cítico com enfisema pulmonar, né, com destruição alveolar, já por alguma patologia básica, a gente vai precisar de menos quantidade de oxigênio e a gente vai instituir metas de saturação menor diante dessa curva de dissociação, porque na saturação periférica ele vai aparecer menor do que é na gasometria. Então, resumindo, num paciente grande fumante, a gente estipula uma meta entre 88% a 92%, desde que ele permaneça confortável, certo? Até metas mais baixas, entre 84% e 86%, pode ser possível diante da patologia do nosso paciente, tá ok? Já pacientes que a gente vê que tem um componente neurológico, neurocrítico importante, digamos um TCE, um AVC intraparenquimatoso, um paciente que tem hipertensão intracraniana, a hipoxemia é extremamente deletéria e tem que ser evitável. Então a gente já estipula que a meta de saturação seja acima de 96%, né, para que não haja erro, né, durante essa administração de oxigênio, certo? Então, a fração inspirada de oxigênio é a fração de quanto você vai determinar para o seu paciente. Lá no ventilador mecânico, eu acredito que vocês já devem ter percebido, vão sempre duas mangueirinhas, né? Uma verde e uma amarela. A verde é de oxigênio, a amarela é de gás comprimido, de ar comprimido, né? E aí, através do ventilador, você consegue determinar quanta fração de inspirada de oxigênio você consegue mandar para o seu paciente, tá bom? E aí a gente começa a falar de mais alguns outros fatores, né, em relação ao nosso paciente. Um dos mais famosos é a PIP, certo? Que do inglês significa Positive End Expiration Pressure. Na verdade é pressão expiratória final positiva. O que é que isso significa? Significa que a cada pressão, a cada fase final da expiração, né, nós mesmos que estamos aqui em ventilação espontânea, a gente deixa um certo grau de pressão, certo? Para que nossos alvéolos não se colabem, né? Quando os nossos alvéolos se colabam totalmente, a gente tem uma patologia que a gente chama de atelectasia, né? Então, a gente tem o que popularmente chamam de PIP fisiológica, né? Então, já é um valor mínimo, um valor aí que às vezes passa até despercebido, mas é um valor que todos nós temos. E quando a gente acopla um paciente dentro da ventilação mecânica, a gente quer também que a gente mantenha esses valores de PIP aceitáveis, ok? Então, geralmente a gente usa uma PIP de 5, certo? Para que ao final de cada ciclo respiratório a gente mantenha esses alvéolos abertos. A pressão inspiratória final positiva como o próprio nome fala, é uma pressão positiva. Então ela vai deixar muito volume dentro do pulmão através dessa pressão e ela vai ter um efeito aí importante na circulação. Por quê? Porque quanto mais eu aumento a minha pressão positiva, certo? Mais eu deixo os meus alvéolos distendidos. Deixando os meus alvéolos distendidos, lá da fase respiratória da circulação, né, na circulação pulmonar, eu estou aumentando a resistência que minha circulação passa, certo? Então, às vezes, eu tenho algumas patologias em que aumentar a minha pressão respiratória final positiva pode ser deletéria, certo? Em algumas doenças que tem um comprometimento da circulação e não do pulmão, certo? E o maior exemplo delas é o TEP, tá? O tromboembolismo pulmonar, pessoal, a gente tem um dano à circulação do paciente, à circulação pulmonar. A gente não tem um dano na pressão, certo? Então, essa PIP aqui, ela vai agir no alvéolo, certo? Vai ser uma pressão que eu vou deixar dentro do alvéolo para deixar ele aberto, para ele ficar, digamos assim, pré-pronto para o novo ciclo respiratório. No TEP, não. No TEP eu tenho uma falha de enchimento da circulação pulmonar, geralmente da artéria pulmonar e seus grandes ramos, certo? E eu aumentando a minha PIP, ao final de cada respiração, eu estou aumentando ainda mais a minha resistência, certo? É como se eu estivesse ali aumentando, dando força para o meu trombinho que está ali acabando com a minha circulação pulmonar. E qual vai ser a impactação disso, Davi? A impactação disso é que eu vou ter uma diminuição do retorno venoso. Essa diminuição do retorno venoso vai diminuir o meu débito cardíaco vai cair, certo? E o meu volume sistólico vai cair.
a resistência vascular periférica vai tentar subir de alguma forma, mas não vai aumentar muito, e minha pressão vai cair, eu vou ter hipotensão e vou ter choque, certo? Então, vejam, olhem como saber manusear a PIP é importante. Por quê? Porque a PIP, ela pode ser altamente necessária, em caso de hipoxemia refratária, como ela pode ser altamente prejudicial e com efeito hemodinâmico, tudo bem? Como é que eu vou diferenciar isso no nosso paciente? Mais uma vez, vamos individualizar o nosso paciente. Então, vamos descobrir o que é que nosso paciente tem. Se o nosso paciente ele tem uma doença intrinsecamente pulmonar, digamos assim, na SARA, né, a síndrome da angústia respiratória aguda, onde o paciente faz uma hipoxemia severa, né, às custas de uma heterogeneidade da pressão das áreas de ventilação pulmonar, eu vou aumentar a minha PIP, vou fazer manobras de recrutamento, coisa que vocês vão estudar lá na aula de hipoxemia. E aí vai ter manobras como titulação de PIP, recrutamento alveolar, prona, tudo isso vai ser para quê? Para eu aumentar os meus alvéolos e eu ter uma área de maior aeração. Só que, se eu não tiver uma doença pulmonar e eu estou achando que o problema é pulmonar, eu estou errando. Então, por exemplo, no TEP, no pneumotórax, meu paciente está hipossaturando, eu vou lá e aumentar a PIP, eu termino de matar meu paciente. Tá entendendo? Então, a pressão respiratória positiva, ela tem que ser sempre avaliada de forma minuciosa, certo? Então, resumindo para vocês, quando vocês forem setar inicialmente um ventilador básico, acoplou o paciente para ventilação mecânica, seta a PIP de 5, certo? De 5 a 8, vocês vão ter ali 5 a PIP fisiológica, 8 vocês vão começar a poder aumentar um pouco mais a questão da hipoxemia, melhorar um pouco mais a expansão alveolar. Acima disso, é melhor que se discuta com o seu fisioterapeuta sobre e tenha certeza do que você está enfrentando ali para o seu paciente. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem, doutor. Volume corrente, certo? O que é o volume corrente? Mais uma vez eu vou voltar aqui para essa imagem aqui que eu achei ela fantástica, achei na internet, achei ela fantástica aqui. O meu volume corrente, né, é o volume de oxigênio, de gás, que eu vou mandar para o meu paciente, ok? Esse volume eu vou conseguir, através do meu ventilador, dos ventiladores mais modernos, dizer quanto de volume eu consigo mandar para o meu paciente. Ah, Davi, como é que eu vou saber qual é o volume ideal para o meu paciente? Bom, aí os estudos, né, mais atuais, eles preconizam que a gente assuma estratégias de ventilação mecânica protetora. O que é isso? Um volume corrente entre 5 e 6 ml por quilo de peso predito, uma pressão de platô em torno de 30, que a gente vai falar daqui a pouco, e um driving pressure em torno de 15, menor que 15, vamos falar daqui a pouco. Vamos focar aqui no volume corrente, certo? Então eu vou calcular através da anatomia do meu paciente qual vai ser o volume ideal para o peso predito dele, certo? E aí, pessoal, vão ter vários calculadores na internet que vocês vão poder pegar, né? Isso é papel do fisioterapeuta, calcular o volume, o peso predito e o volume ideal para esse paciente. Mas, basicamente, muita gente faz o quê? Comprimento da meia envergadura, certo? Do antebraço, questão da estatura do paciente, certo? E aí vai se jogar nos cálculos e aí a gente vai dizer o volume entre 5 e 6 ml de quilo de peso ideal, certo? Esse volume, antigamente, fazia-se, ventilava os pacientes com 10, 15 ml, então era um volume muito alto, né? E isso acabava gerando vários problemas em relação aos nossos pacientes. O dano causado, que é chamado de volutrauma, né? E causava distensão alveolar, destruição alveolar. Essa destruição alveolar podia gerar os blebs, podia gerar pneumotórax, né? Podia causar vários danos ao nosso paciente, né? Então, hoje em dia, viu que estratégias de ventilação protetora com volumes reduzidos se tornaram mais eficazes e diminuíram a mortalidade, tá ok? Então, na verdade, o volume corrente que a gente vai setar, né, vai ser um volume que o ventilador vai mandar através do ciclo inspiratório para o nosso doente, de acordo com a característica, com a altura, com o peso do nosso doente, tá ok? Certo? E
Geralmente, né, para os nossos pacientes, a gente tenta sempre ventilar entre 300, 400. Passando disso, a gente já tem que ficar mais preocupado, certo? Então, obviamente, tem que individualizar, mas o que mais a gente consegue ver esses 300, 400 ml de volume corrente aí para o nosso paciente. E aí a gente entra em pressão de pico, pressão de platô, tá? Mais uma vez eu vou voltar lá nesse slide. Pressão de pico nada mais vai ser do que a pressão que o meu ventilador vai jogar, né, para que esse volume entre no nosso paciente, certo? E a pressão de platô vai ser a pressão que vai ser mantida no nosso paciente na decorrência do ciclo respiratório, certo? E aí a gente vai ver que, a partir dos modos ventilatórios, que a gente vai estudar daqui a pouco, a gente vai poder manusear a pressão de pico, o volume e a pressão de platô, certo? E aí, idealmente, né, nos estudos aí que ficaram mais evidentes depois do Covid, durante o Covid, institui-se que a pressão de platô tem que assumir em torno de 30, é o máximo, certo? Então, sempre tentar pressões de platôs mais baixas para você evitar barotraumas, tá? E uma pressão de pico menor do que 40 centímetros de água, tá? Todas as duas medidas em centímetros de água. Então, nada mais é, pessoal, a pressão de pico e a pressão de platô nada mais é do que a pressão que o meu ventilador ele vai jogar dentro do circuito, certo? Atingir o meu paciente e fazer com que o gás se expanda, né, por todo o nosso pulmãozinho, e aí mantenha o nosso pulmão aberto, né, e ventilando, ok? E aí a frequência respiratória, né? Então vamos lá, vou voltar aqui. Digamos que eu sete no meu ventilador, digamos que o nosso paciente ele está totalmente entregue, ele está sedado, numa sedação profunda, certo? E eu coloco ele numa ventilação controlada a volume e eu vou setar a frequência respiratória dele, tá? Então significa que o quê? Digamos que eu coloque aqui que a frequência respiratória dele foi de 10 incursões por minuto, certo? Essa frequência respiratória significa que a cada 6 segundos, né? Da gente pegar 60 segundos, um minuto, dividir por 10, a cada 6 segundos, o meu ventilador ele vai disparar e vai jogar o nosso volume, guiado pela nossa pressão, no nosso pulmãozinho que está com o alvéolo aberto por conta da PIP. Tá ok? Então, a cada 6 segundos, né? A cada 6 segundos eu vou ter um ciclo respiratório, certo? Nesse ciclo respiratório, nesses 6 segundos, né? Eu vou ter aí um tempo inspiratório e um tempo expiratório, ok? Isso a gente vai ajustar intrinsecamente, ajustando a relação inspiratória, ajustando a relação expiratória. Ah, Davi, eu quero que o meu paciente ele respire dentro da faixa fisiológica, né? Que é de 12 a 20, né? Então, eu vou aumentar a minha frequência respiratória. Então, digamos que eu aumente para 15 a minha frequência respiratória, né? Se eu dividir 15 por 60, vai dar 4. Então, a cada 4 segundos, eu vou ter um novo ciclo respiratório, ok? A cada 4 segundos, eu vou ter o nosso ventilador mandando a nossa fração inspirada de oxigênio no volume que a gente escolheu, com a pressão que a gente escolheu para o nosso paciente. Tá ok até aqui? Tudo bem. A frequência respiratória, você vai poder ajustar ela de diversas formas. Ela vai ser extremamente importante quando você quer aumentar a frequência do nosso paciente, o tempo que ele vai aumentar o ciclo respiratório, ao tempo que o nosso paciente vai diminuir a hipercapnia, né? Então, digamos que você tem um paciente DPO-cítico, um paciente que está ali fazendo uma acidose respiratória hipercápica, do tipo 2. Então, você quer fazer com que o nosso paciente ele jogue mais CO2 para fora. Como é que eu faço isso? Eu aumento a minha frequência respiratória, fazendo com que o meu paciente respire cada vez mais rápido. E aí ele vai respirar de forma superficial. Essa respiração, ela vai jogar mais CO2 para fora, tá? E aí tem várias estratégias que a gente vai poder lançar a mão para ajustar a frequência respiratória diante do nosso paciente. E aqui a gente entra finalmente nos modos ventilatórios, tá, pessoal? Nos modos ventilatórios a gente tem o quê? A gente tem
os modos ventilatórios em que a gente deixa o nosso paciente totalmente entregue no modo controlado, o ventilador ele vai fazer tudo pelo nosso paciente, certo? É um modo que está em desuso, certo? Raramente a gente usa esse modo controlado, certo? Por quê? Porque, vejam, tudo que eu expliquei até o momento, a gente consegue ver que essa ventilação mecânica ela não é fisiológica, certo? Ao invés da gente ter uma pressão inspiratória negativa, a gente tem uma pressão inspiratória positiva, a gente tem vários riscos de colocar o nosso paciente, de manter o nosso paciente com esses dispositivos, né? Então, questão de você ter um paciente com um tubo orotraqueal é um preditor altamente forte para você ter uma pneumonia associada à ventilação mecânica, que é uma das coisas que mais mata dentro da UTI, certo? Uma traqueite, a infecção. Então, sempre quando for possível, a gente está reduzindo a nossa ventilação mecânica, tá? E quando é que a gente vai usar o modo controlado? Quando a gente assume níveis de hipoxemia graves, certo? Ou assincronias ventilatórias em que a gente não consegue resolver de forma tradicional, tá? Então, quais vai ser, Davi? Vamos exemplificar, tá? Vamos exemplificar. Então, digamos que a gente pega, por exemplo, um paciente que fez uma pneumonia muito grave, evoluiu para uma SARA, certo? E a SARA, você vai lá na gasometria e ela vai te mostrar a PaO2 do nosso paciente, certo? A tensão alveolar, né? Ele vai mostrar a pressão arterial de oxigênio, que é a PaO2. Essa PaO2 a gente vai dividir pela fração inspirada de oxigênio, pela FiO2. É o que a gente vai ter de relação PF, que chama. Nada mais é do que a PaO2 dividido pela FiO2. Quando a gente faz esse cálculo, a gente consegue assumir, dependendo do valor, se a gente está diante de uma SARA grave, moderada, leve, ou a gente não tem hipoxemia, tá? Ou a gente está tranquilo, certo? Então, quando a gente tem pacientes com modos ventilatórios controlados por uma hipoxemia severa, com uma relação PF abaixo de 150, já significa que a gente tem que ligar um alerta, que tem alguma coisa errada. E aí a gente vai ter que lançar mão de altas manobras para poder ajustar. E aqui vai ser a indicação da sedação profunda, de colocar o nosso paciente totalmente entregue à ventilação mecânica. Nesses casos em que o nosso paciente vai estar completamente sedado, às vezes até fazendo bloqueio neuromuscular, certo? Esse é o ponto da ventilação controlada, em que o ventilador faz tudo pelo paciente. Então, ele aciona o volume, ele aciona a frequência respiratória pelo que a gente setou, a cada tantos segundos vai se acionar uma frequência respiratória, um ciclo respiratório, perdão, vai jogar o volume que a gente setou, com a pressão que a gente quer, certo? E com a PIP ali, e vai dar os nossos parâmetros, ok? Então, esse é o modo controlado. O nosso modo que a gente mais utiliza, pessoal, é o modo assisto controlado, né? Assistido controlado. Vai ser um modo híbrido entre o paciente estar no espontâneo e o modo controlado, certo? Os ciclos respiratórios eles vão estar ajustados diante da sensibilidade do nosso paciente. E aí eles têm que estar feitos esses ajustes finos para que não haja as assincronias, tá? Então, digamos assim, eu entubei um paciente, eu já tenho que pensar quando é que eu vou extubar o nosso paciente. Eu coloquei o meu paciente dentro da ventilação mecânica, eu já tenho que pensar quando é que eu vou tirar nosso paciente da ventilação mecânica. Porque vocês vão perceber que os pacientes, eles fazem dependência da ventilação mecânica, tanto fisiologicamente, quanto psicologicamente, certo? E aí a questão do modo assistido controlado vão ser modos em que o paciente ele vai estar ali predisposto a assumir, através da sensibilidade, a assumir o disparo e iniciar todo o ciclo respiratório que a gente comentou lá nos primeiros slides, certo? E aqui, pessoal, é o modo SMV, que se chama Synchronized Intermittent Modo Ventilatório, né? É um modo ventilatório que antigamente era usado muito mais na pediatria e na neonato, porém já vem em desuso também, é um modo que a gente não usa no adulto e até na pediatria está em desuso, né? Que é um modo que ele era intermitente entre controlado e assistido.
Então, o paciente tinha um ciclo que o ventilador controlava, um ciclo que o ventilador assistia, certo? E nisso causava muita assincronia, e essas assincronias levavam a muita lesão pulmonar, certo? E aí é um modo que está muito em desuso. E por último, pessoal, a gente tem o modo ventilatório espontâneo, que é o modo em que o paciente ele vai controlar totalmente a ventilação mecânica, certo? E o ventilador ele vai estar ali só de resgate, no backup que a gente vai predeterminar. Mas o ventilador ele vai estar, o paciente que vai fazer tudo, certo? É um modo em que a gente já está pensando no desmame ventilatório, tá? E aí a gente entra nas modalidades dos modos ventilatórios, certo? A gente entra, os dois grandes grupos que a gente ventila hoje os nossos pacientes é no modo de pressão controlada a volume e no modo de ventilação controlada a volume, tá? A ventilação controlada a pressão e a ventilação controlada a volume, tá? De antemão, eu já quero mostrar aqui para vocês que não tem estudo mostrando superioridade entre ambos, entre um ou outro, nenhum se sobressai ao outro, tá? Basicamente, vai depender do seu serviço, do tipo de paciente que você está querendo ventilar e qual a estratégia que você está tomando em relação ao paciente, tá ok? Então, vamos lá. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, doutor. Então, primeira coisa, no modo controlado... Professor. Oi. Boa noite. Boa noite. Quando você começou a falar dos modos ventilatórios, você falou que tem um que está em desuso hoje. Isso. Além desse que era para criança, qual era mesmo? O totalmente controlado. Ah, tá, certo. Tá? O que a gente mais utiliza é o assistido controlado, né? E aí ele vai entrar daqui a pouco no PCV e no VCV, e o espontâneo. Beleza. Obrigada. Nada. E aí a gente entra no PCV e no VCV, tá? Os nomes eles são bem fáceis da gente entender, né? No modo de volume, a gente vai controlar o volume, tá? Então, a gente vai disparar o nosso paciente, eles vão estar dentro dessa modalidade de assistido controlado, tá ok? E o modo ele vai estar controlando o volume, tá? Então, o que isso significa dizer? Significa dizer, pessoal, que eu vou acionar o meu paciente, ou o meu ventilador, vou disparar o meu ventilador a tempo, tá? Se o meu paciente estiver sedado, beleza? Se o meu paciente estiver sedado, é o ventilador que vai controlar toda a ventilação, certo? Aí ele vai estar no modo, como ele vai estar assistido controlado, ele vai estar totalmente controlado. E a cada tempo ele vai iniciar a ventilação e iniciar o ciclo respiratório, tá? Se o meu paciente estiver já acordando, o meu paciente ele vai através de pressão, a própria pressão inspiratória que ele vai fazer vai gerar uma sensibilidade ao ventilador, e o próprio fluxo também pode gerar um disparo, né? E aí, esses dois mecanismos, eles podem estar, dependendo do que você ajustou na ventilação mecânica, eles vão disparar o nosso ventilador, certo? E aí, iniciar o nosso ciclo respiratório. Quem que eu vou conseguir controlar? Qual vai ser a variável que eu vou conseguir controlar no modo controlado a volume? O volume, tá? E aí, o volume e o fluxo nada mais é do que o volume vezes a frequência respiratória. Então, o que isso significa me dizer? Significa dizer que eu vou conseguir instituir adequadamente qual o volume eu vou dar para o meu paciente. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Então, se eu estou no modo volume controlado, eu controlo o meu volume. Isso é óbvio, certo? Através do que eu consigo mandar para o meu paciente. Lá no ventilador, eu vou ajustar e vou dizer, eu quero que você mande 400 ml para o meu paciente, certo? E aí, há tanto tempo, que é a frequência respiratória, a cada 4 segundos, ele vai fazer uma frequência respiratória. E aí, digamos, 15 segundos, né? A cada 15 segundos, eu vou setar aí a incursão respiratória por minuto, tá? E aí, a gente vai instituir um determinado volume para o nosso paciente. E o fluxo vai ser, na verdade, o volume vezes essa frequência respiratória, certo? A ciclagem do meu paciente, ela vai estar controlada ao volume e ao tempo, certo? Então, vamos aqui para a gente entender melhor, tá? A nossa questão no nosso paciente em volume controlado. Pronto.
O Malaquias está dizendo que quem tiver dúvida pode abrir o microfone, pode interromper, viu, pessoal? É um momento que a gente começa a se confundir um pouco, mas eu estou trazendo assim de forma bem básica para a gente ir aos pouquinhos entendendo aqui, tá? Então, pessoal, aqui é uma foto que eu tirei de um ventilador, tá? De um ventilador da Mindre, aquele S600, mostrando um paciente em ventilação controlada a volume. Davi, como é que eu sei que ele está em ventilação controlada a volume? Ó, aqui em cima no mouse ele está em VCV, tá? Ele está em assistido, controlado a volume, certo? Aqui, só para vocês entenderem, ele está setado aqui, VCV. O bilevel é o BiPAP, tá? Que é um modo ventilatório que vocês vão ver lá na ventilação não invasiva. O controle da pressão e o suporte. E o CPAP é a pressão contínua, que também vai ser da VNI, tá bom? Então, corroborando o que eu falei lá atrás, a gente não vê mais SMV, nem totalmente controlado. A gente vê assistido controlado a volume, controle da pressão e pressão de suporte. E aqui é o BiPAP, né? Vocês estão conseguindo ver a imagem? Eu sei que a imagem não está muito boa. Estão conseguindo ver? Dá para ver, doutor. Dá para ver, né? Sim. Pronto. E aqui esse bilevel é o BiPAP, que é da ventilação não invasiva. Ok. Então vamos lá. Então a primeira variável do nosso paciente que a gente comentou é a fração inspirada de oxigênio. Aqui ele coloca como O2 100%. Ou seja, esse paciente, a gente já assume que esse paciente está grave. Certo? Por quê? Porque a gente está tendo que dar o máximo de oxigênio que a gente consegue dar para o nosso paciente. Então aquela fração inspirada de oxigênio todinha, eu tirei todo o gás nitrogênio, tirei os outros gases, eu estou dando só oxigênio para o meu paciente, certo? O volume, quanto é que eu quero dar para o meu paciente? Eu setei aqui 400 ml, certo? E aí, através dos cálculos que eu mencionei para vocês, fazendo a medição do braço, fazendo a estatura do paciente, a gente vai entrar no volume ideal e poder colocar aqui um valor ideal, tá? A frequência respiratória que eu vou colocar no meu paciente, 25. Opa, já é uma frequência respiratória acima do valor de normalidade, né? Mas deve ter algum motivo para isso, ok? Esse T-INSP aqui é o tempo inspiratório, tá? Lembra quando eu falei para vocês de frequência respiratória? Na frequência respiratória, a gente setou aqui a cada 25 segundos, né? Ou 25 incursões por minuto. Se a gente dividir aí 60 por 25, né? A gente vai ter que a cada... Cadê a galera boa de matemática? 60 por 25, pronto. A cada 2,4 segundos, a gente vai ter uma nova incursão respiratória, tá bom? E aqui, nesses 2,4 segundos de incursão de ciclo respiratório, a gente determinou que 0,8 segundos vai ser para inspirar e o restante vai ser para expirar. Tudo bem até aqui? Sim. Pronto. E isso é o que a gente chama de relação INS, certo? No ciclo inspiratório, eu vou determinar o tempo que eu vou inspirar e o tempo que eu vou expirar, certo? A depender da patologia, isso vai fazer total diferença. Vamos lá, um paciente DPO-cítico, um paciente que tem muito gás carbônico acumulado, porque o pulmão dele já está totalmente destruído, ele não tem mais área de ventilação e ele começa a acumular muitos gases, muito gás carbônico. Eu coloco que o meu ciclo respiratório, esse tempo de expiração tem que ser quase o triplo do tempo inspiratório. E aí é o que a gente chama de relação 1 para 3, 1 para 4, certo? Num paciente que eu tenho uma hipoxemia grave, aí eu geralmente preciso equilibrar mais. Então, por exemplo, um cara com uma pneumonia grave, com os 2 pulmões comprometidos, eu preciso dar mais tempo para ele inspirar do que para ele expirar. Então, eu preciso que o tempo que chegue ar nos pulmões dele seja um tempo até ok, até um tempo altinho para chegar ar em todas as áreas do pulmão. Tudo bem? Doutor, você pode só repetir a função do tempo inspiratório? Pronto, posso sim. Ó, a questão do tempo, vamos lá. A gente seta o nosso paciente na frequência respiratória que a gente quer, né? Então, digamos assim, vamos dizer que a gente colocou aqui a frequência respiratória que a gente quer do nosso paciente em 15, né? Ou seja, a cada 1 minuto, ele vai ter 15 incursões respiratórias, né?
60 dividido por 15 vai dizer que o ciclo respiratório, aquele ciclo lá que eu mostrei no começo, ele vai durar 4 segundos, certo? Desses 4 segundos, eu tenho que determinar se vai ser 2 segundos para inspiração, 2 segundos para expiração. 2 para ins, 2 para ex. Ou vai ser 1 para ins, 3 para ex. Ok? Isso vai depender do meu paciente. Isso vai depender do que eu quero fazer com o meu paciente. Se eu tenho um paciente que ele precisa jogar mais gás carbônico para fora, eu preciso dar mais tempo para ele jogar mais gás carbônico para fora. Então, eu boto geralmente que o tempo expiratório é o triplo do meu inspiratório, certo? Agora, se eu tenho um paciente com uma pneumonia grave, às vezes eu posso deixar um tempo ins igual ao tempo ex, porque o tempo que ele vai precisar de mais oxigênio, de chegar mais, inspirar mais para chegar naquelas áreas que estão danificadas, né? Vai ser igual ao tempo expiratório. Tudo bem? Tá certo, doutor. Obrigado. Show de bola. Beleza. Então aqui eu ajustei o tempo inspiratório do meu paciente. E aqui é a nossa PIP, certo? A nossa pressão inspiratória positiva final, certo? Aqui é a questão da pausa. Aqui é mais avançado, não vale a pena a gente entrar agora. E aqui é o trigger, tá? Que no inglês que é de sensibilidade de disparador, certo? Ele está setado aqui a fluxo, que é do nosso paciente, certo? Mas aí o que a gente vê? Esses são os parâmetros que você vai ajustar dentro da ventilação mecânica, esses aqui de baixo, tá? E esses vão ser os parâmetros que o nosso ventilador vai nos dar, vai dizer o que está acontecendo, tá? Então, se eu estou no volume controlado, na ventilação controlada a volume, eu estou dando ao nosso paciente 400 ml, certo? Então, a gente percebe aqui, ó, que o volume corrente inspiratório, 398, tá? Chegando 398, e está saindo 403, certo? Menos de 5% a gente nem nota a diferença, não tem repercussão. Agora, caso a gente aumente essa questão eu estou dando 300 e está saindo 200, eu estou dando 300 e está saindo 500, opa, tem alguma coisa errada, tá? E aí a gente vai falar nisso mais para frente, certo? Mas o que eu quero que vocês percebam é que o modo ventilatório do volume, eu vou setar o volume que o meu paciente vai determinar, eu vou conseguir determinar o volume que vai acontecer no meu paciente. E qual vai ser a variável que eu não vou conseguir controlar no volume? A pressão. Perfeito. Eu não vou conseguir controlar a pressão. Veja, eu não consigo... Aqui não tem botão de eu escolher a pressão aqui, ó. Por quê? Porque vão ser parâmetros intrínsecos relacionados ao nosso paciente, certo? E aí ele vai aparecer aqui, ó, na questão dinâmica do nosso paciente. Então, a pressão de pico do nosso paciente está aqui, ó, 35. E isso vai estar relacionado à resistência, à complacência, à elastância, a parte toda dinâmica do nosso paciente, tá? A complacência aqui, ele está colocando a complacência de 29 e a resistência de 23. Eu disse lá atrás que a resistência ideal num paciente em ventilação mecânica, o valor de referência é 8. Certo? E a complacência, quanto maior, melhor. Em torno de 60, 80. Opa, então tem alguma coisa muito errada aqui. A minha resistência está muito alta e a minha complacência está baixa. Significa que meu ventilador mecânico, nesse modo aqui, ele está dando 400 de volume para o nosso paciente. O nosso fluxo está aqui em torno de 10, certo? E ele está tendo uma resistência muito alta, certo? Significa que tem alguma coisa atrapalhando aí a chegada de ar no nosso alvéolo, e aí a expansibilidade e o retorno dele está muito baixo, certo? A pressão de pico está em torno de 35, pressão até ok, e a pressão de platô é uma pressão de 19, certo? E aí a gente pode até já introduzir o conceito de driving pressure, que é a distensão alveolar, que vai ser nada mais do que a pressão de platô menos a PIP. Então, até a gente vai ter 19 menos 5 aí, né? Vai ter uma DP de 14, né? E aí, nesse contexto,
a gente consegue ver a questão de um paciente em ventilação mecânica. Tá ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo certo, doutor. Pessoal, aí a gente volta aqui. Então, qual a grande vantagem para o nosso paciente, né? A vantagem para o nosso paciente é que eu consigo controlar o volume que eu quero. E se a diretriz manda eu ventilar o meu paciente com um volume de 6 ml de quilo de peso ideal, que isso é o melhor que diminui a mortalidade, então o volume, o VCV, ele vai ser melhor para eu controlar o volume que entra no meu paciente. E aí eu vou conseguir tratar a SARS de forma mais eficaz. Além disso, no paciente neurocrítico, a hipercapnia, ela é prejudicial. Ela faz uma vasodilatação a nível do sistema nervoso central. E aí, no paciente com hipertensão intracraniana, é deletério. Então, eu consigo controlar minha PaCO2 também. Qual é a desvantagem? Certo? Eu não consigo controlar a pressão inspiratória do meu paciente e eu tenho fortes assincronismos com o meu paciente ativo. Veja, como é que eu sei que esse paciente ele está totalmente entregue na ventilação mecânica? Alguém consegue olhar para essa imagem e me dizer? A gente controla a frequência respiratória? Isso. E o que mais, Wanderson? E como é que tá aí para a gente dizer que esse paciente está totalmente entregue? Bora, vai ganhar uma caixa de Heineken. Tá no caminho certo, Wanderson. É a porcentagem de oxigênio? Não. A porcentagem de oxigênio eu vou determinar diante da necessidade do meu paciente, quanto eu vou querer que ele sature, digamos assim. A questão de eu dizer que o meu paciente ele está totalmente controlado é que eu configurei no meu ventilador uma frequência respiratória de 25, tá? E o nosso paciente está fazendo uma frequência respiratória de 25, certo? Então, quando vocês forem passar um caso, dizer, meu paciente está com FiO2 de 100%, ventilação volume corrente está de 400, a FiO2 100%, a frequência respiratória está 25/25. Na hora que vocês disserem isso, o cara vai entender que o paciente está totalmente entregue. Então, você setou aqui 25, ele está fazendo uma frequência respiratória de 25. Então, significa que ele está totalmente controlado, certo? E aí, cada disparo, cada novo ciclo respiratório vai ser acionado pelo tempo, certo? Qual é o grande problema disso? Quando o meu paciente está acordado. Então, quando o meu paciente está acordado, ventilar ele, a VCV, é horrível. É horrível. Por quê? Porque ele vai estar ativo, ele vai estar disparando, ele vai colocar a sensibilidade do ventilador à prova. Ele vai dizer, eu tô querendo respirar também, cara, deixa eu respirar aqui. E o ventilador, a volume, ele não vai estar se adequando, porque ele está se adequando através do tempo, tá? Então, a gente tem a grande desvantagem é a sincronia no nosso paciente ativo. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem. Então, a gente passa para o próximo modo. No próximo modo, eu vou estar no modo ventilação controlada a pressão, certo? Obviamente, eu vou controlar quem? A pressão. A pressão é quem eu vou estar ali controlando. Se meu paciente está totalmente entregue, do mesmo jeito do anterior, quem vai disparar vai ser o tempo, vai ser a frequência respiratória que eu predeterminei. Se o meu paciente ele está acordado, o ventilador está assistindo o nosso paciente, a pressão e o fluxo diante da sensibilidade do ventilador é quem vai administrar, é quem vai acionar, e muitas vezes o paciente que vai acionar o ventilador mecânico. O limiar de controle vai ser a pressão, então eu vou conseguir aplicar a pressão que eu desejo para o meu paciente, certo? E diante dessa pressão, ela vai gerar um determinado volume, certo? E a gente vai ciclar o nosso paciente, a ciclagem vai ser determinada a tempo. Então, de grande vantagem, né? Então vamos para uma imagenzinha aqui, certo? Então veja bem, aqui eu tenho um Inter 5X e X5, né? Que é uma evolução daquele ventilador que eu mostrei para vocês, o Inter 5. Esse é o X5, certo? Veja como ele é interessante, porque ele já apresenta os gráficos e aqui a gente já consegue ter uma monitorização adequada.
Eu não sei se a imagem está dando para ver, mas aqui a gente tem a FiO2, certo? Fração inspirada de oxigênio aqui, está em 70%. A pressão de controle que eu quero mandar para o meu paciente está em 12 centímetros de água. A frequência respiratória está em 15 e o PIP está em 5, tá? Diante disso, o que aparece aqui no meu ventilador, certo? Ó, aparece no meu ventilador, não vai aparecer mais a pressão. A pressão já está setada, a pressão já está aqui determinada pelo que eu quero, mas o volume não. O volume que vai aparecer aqui. O volume já vai estar aparecendo aqui 259. O que está saindo, está entrando é 259, o que está saindo é 259. A frequência total, olha como está diferente do nosso paciente lá. A frequência está aqui, está em 21. Aqui, que eu determinei, está em 15. Então, nosso paciente está com frequência respiratória 15/21. Significa que ele está ativo, certo? Ele não está totalmente entregue à ventilação mecânica. E aí ele fica bem mais adaptado, certo? Ele gera, nesse ventilador, ele consegue colocar até um volume por peso, mas aqui não fica fidedigno, mas aqui está colocando como 4,3 ml por quilo de peso, mas ele não fica fidedigno se você não ajustar muito bem, tá? E aqui a gente tem os parâmetros dinâmicos, né? A pressão inspiratória, a PIP de 5, né? A frequência respiratória total e o volume que a gente quer, certo? Grande vantagem, né? Já que o paciente ele consegue determinar qual o fluxo que vai ser, né? Que vai ser diante do volume pela frequência respiratória, diante da pressão, eu vou ter um maior sincronismo entre o ventilador mecânico e o meu paciente, certo? O meu paciente, ele vai poder, às vezes, ele vai estar ali saindo daquela fase mais grave da pneumonia, eu já não preciso deixar ele sedado, eu posso deixar ele acordado, certo? E eu vou reduzindo essa pressão controlada dele, certo? A gente geralmente inicia com pressões mais altas, em torno de 15, 18, e a gente vai diminuindo, tá? Interessante mostrar para vocês que com uma pressão de 12, eu estou gerando um volume de 259, tá? Com uma pressão de 14, digamos assim, que eu aumente essa pressão aqui, eu já geraria um volume maior, tá? Então, o volume aqui vai ser pré-determinado pela pressão. Então, se eu consigo limitar a pressão para o meu paciente, eu evito o risco de barotrauma, porque eu já estou determinando qual vai ser a pressão, e eu vou poder trabalhar com pressões menores, né? E aí tem a questão do fluxo decrescente, né, que o fluxo vai ser o volume pela frequência respiratória, vezes a frequência respiratória. Eu vou ter um fluxo geralmente menor, diminuindo, cada vez mais diminuindo, eu vou ter um recrutamento alveolar maior. Grande desvantagem em relação ao VCV, eu posso fazer uma hipoventilação. Por quê? Porque eu não estou dando o volume corrente que a literatura me diz que é o certo, tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem, doutor. E aí, pessoal? Opa, pode dizer. Só essa parte aí do fluxo decrescente, que eu não entendi muito bem. Você pode explicar de novo? Pronto. O fluxo, né, ele vai ser determinado pelo volume de gás que entra vezes a frequência respiratória. Isso vai dar um X volume, certo? À medida que eu uso a pressão, eu geralmente começo com uma pressão bem maior, 18, e aí eu vou regredindo, né, 14, 15, 12, né, e aí eu vou diminuindo o meu volume e, consequentemente, vou diminuindo o meu fluxo, certo? E aí, à medida que vai diminuindo o fluxo, o meu alvéolo, ele vai tentar se adaptar, fazer como se fosse um efeito de feedback negativo, ele vai tentar se adaptar a esse fluxo cada vez menor. E aí ele vai ter um recrutamento, certo? E aí você vai conseguir até melhorar a oxigenação do seu paciente. Beleza, professor. É como se ele facilitasse assim já o desmame do paciente, é isso? Exatamente. Beleza. E aí, aproveitar que a Maria falou, a gente já entra no PSV, que é praticamente um modo de desmame ventilatório, né? Que é a ventilação de suporte à pressão, certo? Aqui vai ser como se fosse uma continuidade em relação ao modo PCV, tá? Só que aqui vai ser já totalmente espontâneo. A gente já vai estar no modo espontâneo na modalidade PSV.
Então aqui o disparo vai estar, a pressão e o fluxo vai ser totalmente assistido, ó, não vai ter mais relação de controle, certo? E aqui o nosso paciente ele vai estar totalmente ventilando por si só, ele que vai controlar todo o ciclo respiratório dele, certo? E aí nesse contexto você vai ajustar a sensibilidade do ventilador, seja a pressão ou seja a fluxo, certo? Isso é uma coisa lá no ventilador que a gente ajusta com facilidade em relação ao nosso paciente. Quem vai estar limitando a grande variável aqui vai ser a pressão, que a gente vai estar podendo controlar, certo? E ele vai estar ciclando ao fluxo também. E aí, vamos lá, para vocês entenderem, tá? Aqui, novamente, um SV300 da Mindray, tá? E aqui eu já estou no modo PSV CPAP, né? Que é um ventilador contínuo, né? A pressão contínua, certo? E aqui, pessoal, notem que o quê? Eu gero uma FiDO2 de 25%. Eu estou quase dentro da FiDO2 normal, que é a FiDO2 atmosférica, né? Que é de 21, eu estou de 25. Estou aqui com a PIP de 6 e estou com a pressão de suporte de 8, certo? Aqui a sensibilidade tá fluxo, tá 2 litros por minuto, certo? E aqui são algumas variáveis aqui mais avançadas que a gente não precisa se deter em relação a isso não, certo? Então, digamos que eu estou fazendo a regressão do nosso paciente, já o desmame ventilatório do nosso paciente, né? Então, aquele paciente que iniciou uma pressão de suporte, uma pressão controlada de 18 para atingir um volume de 300, 350 diante daquela patologia, se eu mantivesse paciente com a pressão de suporte de 18 do período inicial até o período de melhora, daqui a pouco ele vai estar fazendo um volume de 1.000, 1.200. Isso vai acabar estourando no pulmão do paciente, porque vai estar uma pressão muito alta, então eu vou regredindo, certo? Eu vou regredindo aos pouquinhos e sempre olhando para cá, para o volume que está me gerando, certo? Eu vou lá fazer os cálculozinhos, né? O fisioterapeuta, isso é papel do fisioterapeuta, mas ele vai lá fazer os cálculozinhos e vai lá mostrar, o volume ideal para esse paciente com 6 ml de quilo de peso é esse, certo? Então, a gente tem que ir reduzindo, até a gente chegar em parâmetros que a gente considera mínimos, certo? Quais são esses parâmetros mínimos para a gente fazer um teste de respiração espontânea? Pressão de suporte abaixo de 8, a PIP também abaixo de 8 e a FiDO2, né, abaixo de 30%. O que é que eu gosto de fazer quando eu já estou nesse cenário aqui, né? E aí eu já faço um TRE. A gente deixa a PIP em 5, a gente zera a pressão de suporte e a FiDO2, se o paciente não tiver, não for daqueles que já fazia uso de oxigênio em casa, a gente deixa a FiDO2 em 21%. Ou seja, a gente basicamente zerou todo o suporte ventilatório do meu paciente, tá? Dúvidas? Você pode repetir essa última parte aqui? Pronto. Aqui no modo, vamos lá, deixa eu tentar explicar melhor. No modo de ventilação de suporte, né, eu vou estar com meus parâmetros, com uma FiDO2 em 25%, uma PIP de 6, uma pressão de suporte de 8, certo? E aqui, o que é que está me gerando em relação ao meu paciente, ó? Tudo isso aqui que eu estou colocando está me gerando uma pressão de pico de 14, pressão baixa, certo? A pressão média dele está em 8, a PIP de 6 e o volume corrente está em 330, certo? A frequência respiratória, olha aqui, ó, a frequência respiratória está aparecendo só aqui, ó, não está aparecendo aqui. Por quê? Porque no modo espontâneo, no modo de suporte, eu não controlo mais a frequência respiratória. É o paciente que controla, tá? Então, o modo de suporte, eu só vou presetar o quê? A pressão. A pressão, para eu dar um pouco de pressão para o meu paciente respirar normalmente, ok? Então, todo esse mecanismo aqui de pressão de suporte já é um parâmetro em que eu vou progredir o desmame ventilatório do nosso paciente. Lembre-se, eu instalei um suporte artificial de vida, que é a ventilação mecânica, eu já tenho que pensar quando é que eu vou tirar. É assim que uma boa terapia intensiva se faz, com programação e planejamento. Não é deixar o paciente ad eterno na ventilação mecânica. Imagine que é um familiar seu, um pai seu, ele está na ventilação mecânica. Cada dia que ele passa mais, ele tem maior chance de risco de pneumonia associada à ventilação mecânica. E essa pneumonia associada à ventilação mecânica é onde a gente encontra as bactérias mais resistentes,
certo? É onde encontra Pseudomonas pan-R, Stenotropomonas, Klebsiella e por aí vai. Tá? Então a gente começa o desmame ventilatório do nosso paciente reduzindo a pressão de suporte, reduzindo a PIP e reduzindo a FiO2, até atingir parâmetros fisiológicos. Quais os parâmetros fisiológicos? Nos gases da atmosfera, FiO2 de 21%, PIP de 5%, né? Pressão de suporte, você pode... chegou em 8, você já considera que o seu paciente está num TRE. Mas para ficar mais fidedigno, você pode baixar para 5 ou até zerar essa pressão de suporte. E aí o paciente vai respirar por si só, certo? Vai acionar as válvulas que a gente falou lá no início, ó. A válvula aqui, ó. Sozinho, tá bom? Tudo bem até aqui? Sim, doutor, só mais uma coisa. Nesse modo não tem nada que seja controlado, não? Se Nada. você fizer uma apneia prolongada... Pronto. Se ele fizer uma apneia prolongada, muito bem lembrado, a gente vai ter um backup. Tá? A gente vai ter um backup que a gente vai setar lá nas configurações e aí ele vai, digamos, se a frequência respiratória aqui está em 19, você vai setar, tipo assim, para o ventilador disparar abaixo de 10 de frequência respiratória. Aí ele vai acionar como backup. Tá ok? Pessoal, então, só para a gente terminar, uma coisa que eu não falei, não quis falar propositalmente, que são as curvas, né, são os gráficos, para não confundir vocês. A gente já está passando um pouquinho da hora em relação ao tempo, e para não ficar muito, muito complexo, eu vou só citar as curvas aqui, tá? Geralmente, a gente vai ter 3 curvas básicas que a gente precisa observar no nosso paciente. A primeira coisa é a curva de volume, tá? A curva de volume, ela se inicia no 0, ela atinge o volume, que é o volume que a gente vai determinar, como já foi mencionado na aula, diante do modo que a gente quer, e ela tem que se esvaziar, e ela tem que voltar à linha de base, tá? Ela atinge um pico, 330, como está aqui, e ela tem que regredir para a linha de 0, ou seja, tudo que entrar no meu paciente, ele tem que sair. Se isso não acontecer, você vai ter um acúmulo de gases dentro do nosso paciente. Você vai gerar uma hipercapnia e isso pode gerar uma piora ventilatória muito importante. Curva de fluxo, pessoal, que nada mais é do que o volume corrente pela frequência respiratória, pelo tempo em minuto, tá? Ela se inicia a cada ciclo respiratório, certo? Na linha de base, no 0. Pela inspiração, ela atinge um pico, certo? E desse pico, ele tem que retornar à linha de base para que se inicie um outro ciclo respiratório, certo? Quando a gente não atinge isso, a gente vai ver lá na frente um mecanismo de assincronia muito grande, que é a auto-PIP, onde a gente tem um acúmulo intrínseco de gás, geralmente gás carbônico, dentro dos alvéolos, aumentando a PaCO2 e fazendo um componente de instabilidade hemodinâmica, muito importante, certo? Então essa aqui é a curva de fluxo, a curva que a gente vai ver a gente pode ver algumas assincronias, tá? E aí, por aqui, a curva de cima, que é o gráfico da pressão, tá? O gráfico da pressão, perceba que ele nunca toca o 0. Alguém sabe me dizer por quê? Alguém quer chutar? Porque senão é como se estivesse colabando os alvéolos. Perfeito, Maria, perfeito. A curva de pressão, você nunca vai ver ela chegando a 0. Por quê? Por conta da PIP. Exatamente, porque a nossa pressão expiratória positiva final, ela se mantém no nível mínimo, que é o que a gente setou. Aqui, no caso desse ventilador, está em 6, certo? Então, na fase inspiratória, ele sobe, faz uma pressão de pico, a pressão de pico chega aqui e ela se mantém num platô, certo? Esse platô é para homogeneizar a aeração alveolar, depois ela desce e faz o ciclo respiratório, tá bom? Pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Eu espero que eu tenha contribuído com vocês em relação à questão básica da ventilação mecânica. Existe um mundo de coisas da ventilação mecânica, mas eu espero ter contribuído inicialmente para vocês primeiro entenderem o funcionamento do ventilador mecânico e os parâmetros iniciais, os modos ventilatórios iniciais. Existe ainda, como está no cronograma, uma diversidade de aulas que a gente tem que desmiuçar de forma mais detalhada, tá? Me ponho à disposição de vocês, certo? E se vocês tiverem alguma dúvida, essa é a hora. Pessoal, que tiver dúvidas, podem colocar aí ou então falar. Eu sei que é uma aula complexa, né? A gente
começa a tentar entender, tem que entender um pouco da fisiologia respiratória, aí vem esses mecanismos, são vários conceitos novos aí que foram apresentados, né? Mas é um pouco... mas é muito fascinante. Depois que vocês reassistam a aula, procurem as coisas, tentem ver que vocês vão perceber. E se vocês quiserem, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, pode perguntar agora. Pronto, Wanda, essa diferença de PCV para PSV, né? Pronto. A grande diferença, cara, é porque no PCV eu tô com o modo assistido controlado pelo meu paciente. Tá entendendo? Eu tô presetando a frequência respiratória do meu paciente, certo? E tô setando a pressão. Nesse modo aqui, eu não seto nossa frequência respiratória. Por quê? Porque o paciente ele vai estar assistido pelo ventilador. Ele que vai estar controlando totalmente. Inclusive, em alguns ventiladores, como esse Inter 5, ele coloca o quê? Ó, um Czinho aqui em cima. Certo? Esse Inter 5, ele coloca um Czinho de quê? De controlado. Significa que essa fase inspiratória foi controlada pelo paciente. Se fosse uma fase assistida, foi controlada pelo ventilador. Se fosse uma fase assistida pelo ventilador, ou seja, do paciente, teria um Azinho. Se tivesse na pressão de suporte, aqui seria um E de espontâneo, tá? Esse ventilador tem esse Czinho aqui, certo? O que mais, pessoal? Alguma dúvida dos conceitos básicos lá de trás? PIP, FiO2, complacência, resistência. Doutor, eu fiquei só em dúvida aquela relação na hora de fazer o desmame do paciente. Com que frequência a gente pode fazer esse desmame? O que a gente avalia de parâmetro na ventilação? Como assim? Quando iniciar um desmame ventilatório? Isso, quando a gente desmama e quando a gente inicia, e como que a gente faz? Tipo, qual parâmetro que eu olho para dizer, está em 100%, vou diminuir para 90%, para 80%? Pronto, é aquela coisa. Digamos que você está diante da patologia do paciente. Então, você está com um paciente, como esse paciente aqui, que o cara está com FiO2 de 100%. Vamos ver como é que ele está na gasometria? Gasometria, ele está lá com a PO2 em 80. Porra, significa que está muito ruim. Porque você está dando 100% de oxigênio para o seu paciente e está resultando só numa relação PF de 80. Que fica 80 dividido por 1. Ou seja, e o nosso paciente está saturando quanto? Está saturando 90. Pô, você está dando 100% de oxigênio para o teu paciente e mesmo assim ele tá mantendo uma saturação muito baixa. Está muito ruim, cara. Isso significa que seu paciente está sendo acometido por alguma coisa muito grave da parte pulmonar. Você tem que rever isso e fazer os ajustes da ventilação mecânica. Aí você vai pensar, vou aumentar a PIP, né? Vou fazer manobras de recrutamento alveolar, vou fazer prona, vou fazer broncodilatação, vou fazer uma série de coisas que eu posso fazer para melhorar a oxigenação do meu paciente. Não, beleza, nosso paciente ele já está melhorando, pô. Com esse 100% aqui, ele tá saturando 99%. Na gasometria, ele está dando a hiperóxia. A PO2 dele está acima de 100. Pô, então a gente está na hora de baixar. Aí eu vou baixando. Se for um paciente menos delicado, eu posso baixando de 10 em 10, de 20 em 20 e observando, certo? Na terapia intensiva e na medicina de emergência, a gente tem que ficar de olho ali o tempo todo. Então, o meu paciente está com esse 100%, ele está saturando 99%, eu baixei para 90%. Aí eu vou observar lá. Como é que vai ficar a saturação? Se manteve 99%. Beleza, vou tirar mais um pouco, vou tirando, e vou tateando no meu alvo de saturação ideal, certo? E aí, sempre que possível, tentar desmamar a ventilação do meu paciente para parâmetros mínimos. Que parâmetros mínimos é? Pressão de suporte. FiO2 de 21%, PIP de 5%, e pressão de suporte menor do que 8%. Sempre, sempre, sempre. Às vezes eu não estou com o meu paciente, ele não está totalmente corrigido o que levou ele ao ventilador, certo? Digamos, o cara teve um AVC hemorrágico, uma hemorragia subaracnoide, Fischer 4, e o cara virou um vegetal, certo? O cara virou um vegetal, mas ele ainda tem drive respiratório, certo? Eu consigo botar ele em parâmetros mínimos? Consigo, então ótimo. Então coloque. Você vai estubar esse paciente? Não, você não vai.
provavelmente ele vai para traqueostomia, porque ele não protege via aérea, tá entendendo? Mas você sempre vai tentar reduzir o seu ventilador para os parâmetros mínimos. São duas coisas que hoje a gente tem que sempre colocar em dias, né? Interrupção diária da sedação e teste de respiração espontânea. São duas coisas que, se uma UTI ela não faz, significa que ela está sendo mal gerenciada. Então, se você entrar numa UTI que os pacientes estão extremamente hipersedados e usando o ventilador de forma muito elevada, né, se não for um caso pontual aqui e acolá, é porque tem alguma coisa errada. Então, os pacientes estão sendo mal gerenciados. Hoje em dia, é interrupção diária da sedação e teste de respiração espontânea. Respondi sua pergunta? Respondeu bem demais. Pois é, doutor, pois... Professor, Oi. Só uma dúvida. Você estava explicando para o Malaquias aí o negócio da saturação. Onde é que você está vendo a saturação aí? Ou é em outra coisa? Não. Aqui eu estou só vendo no ventilador. Eu vou ver a saturação no monitor. Beleza. No monitor multiparamétrico, né? Que vai aparecer lá pressão, frequência cardíaca, saturação, certo? Certo. Valeu. Aqui ele não aparece, não. E aí são das duas coisas que você tem que estar sempre em dia, né? O exame físico, você vai olhar lá no ventilador, no monitor, fazer o seu exame físico, e a gasometria. Aí são duas coisas que vão estar intrínsecas relacionadas à ventilação mecânica, né? Pronto, doutor. Então, já que não temos mais dúvidas, mais uma vez eu queria agradecer ao senhor pela paciência e a oportunidade de estar aqui na LAMI. As suas aulas sempre muito boas, muito didáticas. Só recebo elogio, viu, aqui no... Coisa boa. Eu que agradeço. E, pessoal, eu sei que é uma aula complexa, tá? Eu acredito que aí vocês vão estudar bastante em relação a isso, tá? Uma dica que eu dou é vocês verem muito vídeo na internet, tá? Por quê? Porque nos livros, na literatura, fica um negócio muito abstrato, certo? Por isso que eu quis trazer pouco informação em relação a gráfico nesse momento, porque vocês estão primeiro aprendendo em relação ao funcionamento do ventilador e adaptação do paciente à ventilação mecânica. Então, inclusive vão ter outras aulas, né, que eu vi aí no cronograma, de assincronia, de hipoxemia, de hipercapnia, e tudo isso vai ter que ser mostrado em gráficos, né? Mas vejam e estudem por videoaulas, material na internet, certo? E também tem um negocinho aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Só que é pago. Tudo que é bom é pago. Que é o Xlang, tá? É o você escreve Xlang, que é um software de ventilação mecânica pela internet, tá? Você fica brincando. Só dá para usar 2 minutos, doutor, na versão gratuita dele. Pronto. Entendi. Então, pronto. Em 2 minutos a gente faz muita coisa, né? Tentem usar aí e é uma coisa muito boa. E assim, se Deus quiser, vocês vão ter mais campos de estudos. Nos campos de estudo, colhem nos físios, né? Colhem nos médicos e estudem, porque a gente deixa, inclusive, isso muito a cargo da fisioterapia, sendo que é uma responsabilidade nossa, tá? É uma responsabilidade nossa. Pois é isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aí à disposição para qualquer coisa. Obrigado, doutor. Boa noite. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado, doutor. Valeu. Foi ótima aula. Valeu, Arnaldo.